Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. A gente segue falando sobre ensino superior em Mato Grosso. Professor, se discute tanto sobre qualidade de ensino nas universidades, nas escolas. O nosso programa tem um diferencial, porque ela atinge todos os segmentos da sociedade. Eu queria que o senhor colocasse no linguajar que é próprio do senhor, o que é qualidade de ensino. Primeiro, a qualidade ela precisa ser medida, né? Na verdade, não é uma coisa apenas subjetiva, né? Ela se torna de qualidade quando ela responde aos anseios de uma determinada sociedade, né? No nosso caso, como uma sociedade em desenvolvimento, né, uma sociedade emergente, ela precisa dar conta de garantir a nossa soberania. A garantia da nossa soberania, ela virá com conhecimento. Não vem mais com guerras apenas, né? Não vem com invasão, não vem apenas com exército, ela vem com inteligência. E no momento, como é que a gente sente a qualidade? A gente sente a qualidade quando um aluno se torna um pesquisador, se torna um profissional, quando ele tem a oportunidade de desenvolver os seus talentos, de desenvolver os seus anseios para a profissão, mas pensando que ele, na verdade, está qualificando a si mesmo e ao país. Nunca eu penso que estou qualificando apenas um professor. Eu penso que eu estou contribuindo com o meu município, com o meu estado, e sempre chamo a atenção dos nossos alunos para isso. Então eu sei se essa qualidade é atingida quando o aluno ele adquire habilidades, ele adquire competências, ele se torna um ser que tem capacidade de pensar por si próprio. O senhor acha que a classe política mudou o seu pensamento? Porque antes era claro, não havia muita necessidade de investir na educação, a preocupação da sombra. Como é que o senhor está vendo isso hoje? Porque eu penso o seguinte, na verdade, não há como desenvolver uma economia, não há como desenvolver cidadania sem passar pelo processo estratégico da educação. E é preciso ter muito claro isso. Se o país continuar apostando na ignorância, como se fez muito tempo para que políticos permanecessem nos postos, há um risco muito grande, não só para o político, há um risco muito grande para a própria sociedade, e isso precisa acabar. Então, o sistema educativo ele é uma parte do sistema político. Não há revolução na educação sem que os políticos também ponham a mão na massa para pensar diferente. Não há revolução na educação sem que haja também uma revolução política, e para isso a própria sociedade precisa fazer pressão. Que pressão? Pressão no sistema político, que é preciso avançar, né? E isso ocorre nos países desenvolvidos. O que a comunidade ou a sociedade civil faz é pressão sobre governos. É pressão para que deem conta de resolver os problemas. E quanto mais cultura? Com certeza. Agora, eu digo que, na verdade, o processo educativo, gosto muito de um pensamento de Ortega y Gasset, que era um pensador espanhol. Ela serve para educar o homem médio. Alguém quer desenvolver mais as suas potencialidades a partir daquela satisfação de necessidades básicas que a escola vai te dar, ou daqueles instrumentos, você segue o seu caminho. Então, se você quiser se aperfeiçoar, você teve aquela oportunidade. Então, é basicamente isso que nós precisamos fazer. Professor, as cotas sociais, no início parecia uma ideia louca, críticas e mais críticas, e hoje parece que a coisa está se acomodando. Como é que o senhor vê? No Mato Grosso nós temos uma experiência interessante na universidade, embora, te diria, não profundamente avaliada. Mas eu vejo que ela foi, não no caso da universidade apenas, né, mas as cotas sociais no Brasil, elas vieram porque, na verdade, se acreditou, né, que o sistema educativo não seria universalizado. Por isso, a gente vai criar uma determinada cota, por exemplo, para os afrodescendentes ou indígenas. Aliás, muitos indígenas se opõem a isso. Eles querem universidade para eles, mas eles não querem apenas um cantinho para eles, né? Daí que, por exemplo, no caso da Universidade do Estado do Mato Grosso, surgiu a Faculdade Intercultural Indígena, que é o que eles querem.
alguém que trate da cultura deles, alguém que se aprofunde sobre os conhecimentos que eles podem passar às comunidades não indígenas. Está indo bem em Mato Grosso? Está indo bem. Eu vejo que é uma experiência muito bem conduzida, uma experiência de ponta da universidade. Isso é muito importante. Agora, as cotas pelas cotas, a gente permanecer com um sistema universitário, por exemplo, excludente e elitista, e permanecer com esse paliativo, não dá. Nós precisamos construir um sistema de universalização da educação universitária. É óbvio que precisamos ainda superar aquelas situações de repetência, né, de evasão escolar, de reprovação que ocorrem todo ano, né, na educação básica e principalmente no ensino fundamental e médio. A educação é uma coisa que a gente não cansa e parece que quanto mais vai discutindo, vai surgindo perguntas. A gente vê o sistema educacional brasileiro realmente ainda numa pequena evolução pelo que teria para oferecer. Do outro lado, vem as universidades à distância e através da internet. Qual é o seu pensamento sobre esses dois lados? Tem duas coisas. Como disse, tem aquelas caça-níqueis, né, que eu acho que aí cabe um sistema de avaliação muito forte do órgão central, que é o Ministério da Educação. Precisa ter uma avaliação muito séria, mas tem universidades com experiências excelentes. Inclusive, por exemplo, no ano passado, os cursos de História e Geografia, os que estudaram, né, na verdade, via universidade à distância, tiveram notas melhores do que os que estudavam no ensino presencial. Então, a presença ou a distância não garante, né, uma qualidade. O que garante é um sistema de avaliação, bons profissionais, né, um bom profissional atende, muitas vezes, não adianta reduzir o número de alunos, ele pode atender 100 pessoas, 200 pessoas. Mas num país que a corrupção continua imperando, professor, como é que vai se medir a qualidade? Pois é, eu acho que essa é uma questão muito séria, por isso que a gente precisa de avaliação, certificação. Eu defendo, né, esse exame nacional, na verdade, de fim de curso, mas não para avaliar apenas a universidade. Inclusive, para dar o certificado, ele precisa ter teria essa certificação nacional. Agora, na área da educação, por exemplo, Cristóvão Buarque tentou levantar essa bandeira, né, foi solapado, né, pelo próprio corporativismo da classe educativa. Né? Olha só. É claro isso. Então, dentro do próprio sistema educativo, nós temos problemas graves. Né? Por exemplo, tem propostas interessantíssimas da visão sindical, e é preciso que se diga, o sindicato defende as universidades públicas, mas muitas vezes defende situações, por exemplo, ridículas de não ter aproximação de um curso de engenharia com o empresariado. Como é que você pode acreditar num ensino desses? E que desafio o senhor vê que o ensino superior tem aí pela frente, professor? Eu acho que o grande desafio, né, é, primeiro, entender que nós fazemos parte da sociedade, né, e que nós podemos resolver os problemas da sociedade. Para isso serve um professor, um pesquisador na universidade. Ele está aí para ajudar a construção de políticas públicas, para ajudar e pesquisar problemas. Nós vamos ter oportunidades que, por exemplo, no nosso caso, por exemplo, a situação do pré-sal, né, já está puxando demandas muito interessantes dos professores pesquisar novos materiais, porque toda a tubulação de pesquisa vai ser outra. Exato. Né? Então, no caso do Mato Grosso, por exemplo, nós vamos passar por pesquisas agronômicas muito interessantes que podem ser desenvolvidas pelas universidades, em parceria com o Embrapa, com outras instituições, com instituições privadas, porque o que nos interessa, e eu penso, não é ficar fazendo dentro da universidade uma briga ideológica, que eu já vi muito, né? Mas eu penso, vejam só, eu penso que muitas vezes o contraditório ele gera satisfação em que sentido? Por exemplo, a privatização da telefonia celular, ela gerou a democratização da telefonia. Sem dúvida. Né? Então é preciso a gente observar como que esses instrumentos são construídos dentro da sociedade, né? E como eles podem ser avaliados. E a universidade é um instrumento da sociedade, ele não é um instrumento de governo apenas. O governo pode trabalhar, pode interferir, pode ter suas demandas, mas ela também não é um instrumento só de grupos sindicais, como também não pode ser um instrumento apenas para satisfação de meia dúzia de professores lá dentro. Ok. No próximo bloco, a gente continua esta conversa gostosa com o professor Almeri Carlos. E ele vai nos dizer o que Mato Grosso oferece em se tratando de mestrados e doutorados. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já.
Fique sabendo sem censura. O Brasil está em 8º lugar no ranking mundial dos países produtores de livro, atrás de China, Estados Unidos, Japão, Rússia, Alemanha e França, mas ultrapassa países desenvolvidos como Reino Unido, Itália e Espanha.